Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Podemos assentar, meus irmãos. Sentamos e abramos as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, e no capítulo de número 12. Louvo a Deus por esta manhã abençoada, a qual o Senhor nos concede de estar na tua presença. Louvo a Deus também pela minha família, e certo que a glória do porvir não é comparada com este que estamos passando agora. Certo que Deus está no nosso meio, certo que a Bíblia é verdadeira e que tudo vai passar. João diz no capítulo 12, o verso 1, foi Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, muito precioso, e ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse-lhe: por que não vendeu este unguento por 300 dinheiro e não deu aos pobres? Ora, ele disse isto não é pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque ele era um ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura, isto ela guardou, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa dele, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Louvado seja Deus por isso. Esse talvez seja um dos evangelhos mais lidos no mundo, e é bem verdade, porque quando a gente ia evangelizar, sempre tem um versículo escrito, tirado do livro de João. E é um dos livros mais lidos porque teologicamente ele tem o texto áureo de toda a Bíblia, que é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o livro de João, o evangelho escrito por João, ele tem algumas peculiaridades, tem algumas características antagônicas, a qual ele diz, sempre faz alguma semelhança entre luz e trevas, entre justo e ímpios. Sempre traz para nós esta conotação, e isso nos mostra, nos revela, através do seu evangelho, revelando quem é servo e quem não é servo, quem é fiel, quem tem uma fé fiel e que tem uma fé falsa. O texto que nós lemos aqui, peço licença para tirar. E o texto que nós lemos aqui, ele antecede a Páscoa, sucessivamente antecedendo a Páscoa. Os bons leitores da Bíblia sabem
que neste período, que neste tempo, aqui nesta época, nesse exato momento da história, faltava uma semana para Jesus morrer. E neste exato momento, eu quero fazer um contraste antagônico entre Maria e Judas. Uma narrativa antagônica. E o que nós observamos aqui, que o próprio texto já nos é revelado, que estavam todos reunidos numa casa. A Bíblia diz que era, esse texto que nós lemos, diz que era uma ceia. Mas outros textos da Bíblia diz que neste período, neste exato momento, a exemplo do evangelho escrito por Mateus no capítulo 26, e também em Marcos de número 6 e o verso, ou melhor, Marcos 8 e o verso 6, vai dizer que esta reunião era na casa de Simão, o leproso, que não era mais leproso, que havia sido curado por Jesus, lá no início do evangelho escrito por Marcos, no capítulo de número 1 e o verso 40, na qual ele foi de encontro com Jesus, e disse para Jesus: se quiser me curar, cure. E Jesus responde para ele: quer ser curado? Ele disse: eu quero, seja curado. E é nesta mesma residência deste moço que é feita esta reunião. Há quem diga também que este Simão, ex-leproso, também era pai de Lázaro, Marta e Maria. Por isso que estavam todos reunidos naquela casa. E o texto vai dizer que eles estavam reunidos naquela casa para dar uma ceia a Jesus. Como bom pentecostal que sou, analiso o texto e vejo que Simão vai dar uma janta em ação de graça por ter recebido a cura de Jesus. Ou Simão estava fazendo um culto de ação de graça na sua casa, pelo milagre que ele recebera. E estavam todos ali naquela casa. E o que me chama a atenção, e o chama a atenção no texto, é desta mulher chamada Maria, que o texto vai dizer que ela vem até Jesus e derrama o seu bálsamo ou perfume aos pés de Jesus e enxuga com os seus cabelos. Naquele jantar ou naquele culto de ação de graça, segundo a cultura judaica, Maria não poderia estar ali. Maria não poderia estar ali adorando ou jantando ali com aqueles homens. Na sua cultura, Maria deveria estar junto com a sua irmã Marta, que o texto vai dizer no capítulo do versículo de número 2, que Marta estava servindo a mesa. E para levar uma adoração verdadeira, aqui é uma adoração verdadeira, essa mulher, esta moça, quebra alguns paradigmas culturais ou alguns protocolos culturais. Ela não deveria estar ali naquele momento, ela deveria estar na cozinha, segundo a sua cultura, segundo a ordem que era para ela estar, mas não, ela quebra o protocolo e vai adorar a Jesus. Oh, aleluia! Não se preocupando com a circunstância a qual ela está cercada. Eu costumo dizer que nós não devemos ser moldados pelas circunstâncias. Nós temos que ser quem nós somos, ser quem verdadeiramente nós somos. As circunstâncias não devem nos moldar a qual nós estamos inseridos. E ela vai adorar a Jesus sem se preocupar, vou usar um termo pejorativo,
sem se preocupar com as más línguas. Primeiro paradigma que ela quebra, primeiro protocolo. E o segundo protocolo que ela quebra, ela traz aquele perfume, enxuga os cabelos de Jesus, ou melhor, os pés de Jesus com os seus cabelos. É sabido de quem estuda e sabe que as mulheres nesta cultura não podem soltar o cabelo, e quanto mais soltar o cabelo em público. O terceiro paradigma que ela quebra, naquela cultura, é indigno tocar nos pés, ou melhor, é deselegante tocar nos pés das pessoas. Percebe a profundidade de que esta mulher enfrenta para adorar a Jesus, para prestar um verdadeiro culto a Jesus. E o texto segue na narrativa. O texto segue dizendo que ela derrama o bálsamo aos pés de Jesus. Aquele perfume era algo raro. Era feito de uma planta lá no Himalaia, próximo ao rio Tibete com a Índia. Algo muito raro e vindo de muito longe, e custava muito caro. Custava muito caro porque até o próprio economista do grupo disse que se poderia vender por 300 denários. O economista estava ali, ele já tinha feito os cálculos só de observar a situação. Era algo muito raro, ela desprendeu algo muito precioso para oferecer para Jesus. É profundo isso. Porque quando se fala em libras, nessa linguagem, libras é correspondente a 1 litro. Ou seja, ela vem com 1 litro de um produto raríssimo, de um produto caríssimo, que se nós calculássemos, daria 1 ano de salário. Pensou 1 ano de salário, 5 mil reais por mês, multiplicado por 12 vezes? Profetiza. 1 ano de salário despejado ali nos pés de Jesus, calculado por aquele moço que entendia de economia, achando que não valia a pena. Mas o desprendimento material daquela moça o leva a uma adoração profunda e verdadeira. Jesus disse para aquele moço que aquele perfume que ela estava guardando era para o seu sepultamento. A priori disse que faltava 1 semana para Jesus morrer. Faltava 1 semana, então ela já estava preparando o corpo para o sepultamento. Ela tinha 1 litro daquele produto. Aquele produto raro e caro. É um produto que ela iria usar, ou que as mulheres ao seu tempo usavam durante as bodas. Ela estava guardando aquele produto para o seu casamento. Ela estava guardando aquele produto para a sua intimidade com o seu marido.
E chega a ocasião oportuna de que o marido chega na casa, de que o marido está presente. Eu olho para essa cena, eu vejo algo muito profundo. Vejo algo extremamente, perdoe-me a palavra, mas algo fantástico. Por que fantástico? Porque Jesus está na casa. E quem está na casa está na casa? Marta, Maria, Lázaro e Simão. Ou seja, estava toda a família reunida na mesa com Jesus. Uma coisa perceptível aqui nesse texto, a qual me chama a atenção, de como nós estamos à mesa. De como nós estamos à mesa. Quando Jesus está na mesa, quando Jesus está na casa, é importante a presença dele, quanto mais na mesa. Quantas famílias já não se mais reúnem na mesa? Porque não trazem mais Jesus para a mesa. Porque não trazem Jesus na mesa. Queremos tudo. Queremos cura, milagres, porta aberta. Queremos tudo que Jesus possa oferecer, menos a sua presença na casa. Menos Jesus na mesa. Chamamos Jesus para entrar em várias áreas, mas na intimidade, Jesus não é permitido entrar. Outra coisa que me chama a atenção no texto é que quando, volto a dizer, é uma ceia, é um culto de ação de graça, pelo milagre que o moço recebera, está todo mundo alegre, todo mundo contente, feliz, não pelo milagre, mas porque Jesus está na casa. Porque Jesus está na casa, e o texto vai dizer, a partir do verso 4, que tem um moço que ele se indigna com a felicidade dos adoradores. A partir do verso 4 ele diz, então um de seus discípulos, Judas ou Iscariotes, aquele que vai trair, ele se indigna por causa da adoração daquela moça, porque achava que Jesus não valia o desprendimento material naquela adoração. Ele fica insatisfeito com a felicidade do seu próximo. Não vou contextualizar, não é o propósito. Ele fica insatisfeito porque ele diz que aquele perfume poderia ser vendido e dado aos pobres. O que este moço revela aqui, o que ele revela aqui, uma falsa religião. Ele revela aqui uma falsa compaixão. Porque o próprio texto, o escritor vai dizer que ele era um ladrão. E tudo que entrava naquela bolsa, ele tirava uma parte para si. Ele tirava uma parte para si, isso que o texto está dizendo, porque ele metia a mão na... Existe uma pergunta, pastor Israel, que ele não quer calar.
Judas, o texto está dizendo que ele era um ladrão. O texto está dizendo que ele vai trair Jesus. E a pergunta que não quer calar: por que Jesus escolheu um ladrão? Por que Jesus escolheu um traidor? Sabendo que ele era ladrão, coloca ele na bolsa, a bolsa cheia do dinheiro. Aquele moço tinha qualificações acima da média para estar ali. Ele era um homem político. Ele era um homem calculista. Ele era um homem dotado de total capacidade para estar no cargo e na função que ele estava exercendo. E por que Jesus escolhe um ladrão para cuidar da bolsa? Oh, aleluia. E nesta manhã eu te digo que Jesus não escolheu um ladrão. Jesus não escolheu um ladrão. Por que Jesus não escolheu um ladrão? Jesus escolheu Judas Iscariotes, o filho de Simão, não um ladrão. Porque se ele fosse ladrão antes, a Bíblia ia dizer, o contexto ia dizer, não iria chamar-lhe pelo seu nome, ia chamar pelo seu defeito ou pelo seu pecado. Mas o ladrão disse que era um desperdício. Não, o texto não diz isso. O texto diz que Judas, filho de Simão, ia trair. E até Jesus não escolheu ele como um ladrão. Não. Mas ele se torna um ladrão. Por que ele se torna um ladrão? Por causa das oportunidades. Por causa das oportunidades. Você nunca vai colocar um lobo para cuidar das ovelhas. Você nunca vai colocar uma raposa para cuidar do galinheiro, sabendo que ele era uma raposa, sabendo que ele é um lobo, não. Mas a oportunidade o conduz ou o transforma a ser quem ele era. O que observo? Que as oportunidades manifestam algo que temos em nossos corações. As oportunidades manifestam aquilo que nós temos por dentro. E aqui o que este moço tinha por dentro foi manifesto. Estar com Jesus engatilha ações que causa mudança, que causa transformação. A exemplo, Pedro, um homem rude, andava armado, teve a sua vida mudada por andar com Jesus. Era o que ele tinha por dentro. João, o apóstolo do amor, que escreve as suas 3 epístolas universais, chamando os membros da igreja de filhinhos, queria matar os samaritanos porque não receberam a palavra de Deus. E Jesus chama ele e o seu irmão de filho do trovão, mas tem o seu interior transformado. O que ele tem por dentro é manifesto. O que este moço chamado Judas Iscariote tem por dentro é manifesto diante das oportunidades que ele tem. É bem interessante que em toda a Bíblia nós não vemos Judas falar. E é interessante também, em toda a Bíblia não diz que Jesus chamou Judas. Chamou Pedro, chamou Tiago, chamou André, chamou Filipe, chamou Natanael. Mas ainda não vi o texto que chamou Judas.
Eu não vi ainda. Mas as oportunidades nos revelam quem nós somos. As oportunidades vão nos mostrar quem realmente nós somos. É por isso que Jesus não dá aquilo que queremos, mas dá aquilo que precisamos. Por isso. E Jesus disse para ele assim: não, os pobres vocês vão ter, eles estão aí e estarão aí. E não venha, vou contextualizar, vou conjecturar, e não venha com essa hipocrisia de querer que vai cuidar dos pobres, porque em Deuteronômio, no capítulo de número 24, já tem esta ordenança e vocês não cumprem. Então não me venha com essa avareza hipócrita de que vocês querem cuidar dos pobres. Não seja hipócrita querendo me dizer isso, não. Faça o melhor. E o melhor agora, neste momento, é estar na minha presença. Era oferecer a adoração, porque eu não estarei convosco por muito tempo. É como se Jesus dissesse para ele assim: hoje é sexta-feira, na próxima sexta-feira eu vou morrer. Aproveite o tempo, adore agora. Adore agora, perdoe agora, ame agora. Porque o tempo vai passar e não vai ter mais oportunidade. Não vai ter oportunidade. Eu costumo dizer que as oportunidades são flechas atiradas, não voltam mais. E eu digo para minha filha que existem coisas que fazemos que não voltam atrás. Não tem como voltar atrás. Existem coisas que fazemos que já fez, foi, acabou. Não tem como, temos que lidar com as consequências. E aproveitar o máximo as oportunidades que temos. De aproveitar ao máximo. Por isso é importante observar e tomar cuidado com aquilo que passa diante dos nossos olhos. O texto vai dizer que eles descobrem que Jesus está na casa. Eles descobrem que Jesus está na casa, mas agora eles não querem apenas matar Jesus. Querem também matar a Lázaro. Lázaro simbolizava a ressurreição. Por que eles querem matar a Lázaro? Qual o propósito de matar a Lázaro? Lázaro era a prova cabal e fiel do poder de Jesus sobre a morte. Lázaro era a prova viva do poder de Jesus. Então nós temos que matar não só o profeta, mas temos que também matar os seus discípulos. Por que matar a Lázaro? Essas pessoas que queriam matar a Lázaro e queriam matar Jesus eram as pessoas que administravam o templo. E administrar o templo era uma coisa bem lucrativa. Tinha uma boa rentabilidade. No período da Páscoa, estudiosos dizem que tinham ali cerca de mais de 2 milhões de pessoas ali naquela cidade. Ou havia, né? E Jesus, numa certa feita, chega diante do templo, expulsa os cambistas, os mercadores,
que estavam à beira do templo, Jesus estava acabando com o seu negócio. Jesus estava acabando com os seus negócios. Então nós precisamos matar Jesus. E também precisamos matar a Lázaro. Porque aquela não implicava só no materialismo, mas também implicava na sua teologia. Porque eles acreditavam na imortalidade da alma, mas não acreditavam na ressurreição do corpo. E se Lázaro tinha ressuscitado, se Jesus tinha ressuscitado a Lázaro, toda a sua teologia estava falida. O seu meio de dinheiro, de ganho de dinheiro, estava ameaçado. E todo o seu ensino também estava ameaçado. Por isso que eles querem matar a Lázaro, porque Lázaro é prova viva de que Jesus ressuscita mortos. Ressuscita mortos. De que Jesus é verdadeiro. Porque até 3 dias era possível, mas depois de 4 dias, só Deus. O impossível, só Deus. O que eu aprendo neste texto? Maria, uma adoração amorosa a Jesus. Judas, uma avareza cercada de uma hipocrisia religiosa. Precisamos observar e entender que Jesus merece o nosso melhor. Que a felicidade do Anísio tem que ser a minha felicidade. Que a felicidade do Laércio tem que ser a minha felicidade. Que nós temos que nos alegrar com alegria. Que não devemos ser forjados com uma falsa religiosidade, mas sermos manifestos porque quem nós somos de verdade. A Bíblia vai dizer que Jesus nos observa com os olhos como chama de fogo. Fogo na Bíblia é juízo. Ele nos observa como chama de fogo, observando, nos purificando. Quem nós somos de verdade. Que nós aproveitamos a nossa oportunidade. A vida é passageira, meus irmãos. A vida é passageira, vai passar. Hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos. Aproveite o hoje, aproveite o agora, que o amanhã não sabemos como será. Que Deus possa impetrar nos vossos corações a chama do Espírito Santo, que ela possa continuar acesa, com a certeza de que vamos morar no céu. Que Deus abençoe em nome de Jesus.